A paz de Jesus, irmãos e irmãs. Sou Anderson, responsável pela missão dos filhos do profeta Elias. Chegamos ao 29º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, anexado ao carisma do profeta Elias. E hoje nós temos como tema: revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nesse ciclo, orando pela cura espiritual, nós hoje pedimos ao Senhor a libertação nossa e de nossa família do pecado capital da luxúria, que muitas vezes nos deixa escravos das paixões humanas, carnais, as paixões pelas coisas materiais, as coisas deste mundo. Muitas vezes nós não sabemos como discernir, muitas vezes nós não sabemos como lidar. Muitos de nós estamos com nossa alma ferida, e para você notar isso, é só você ouvir uma música. Quantas vezes você está bem, está legal, aí você ouve aquela música que faz lembrar das paixões mal resolvidas do passado, faz lembrar daquilo que você não soube compreender, não soube lidar, que você começa a sofrer. Quantos lugares não estão cheios de homens e mulheres tentando apagar e matar aquilo que foi trazido pela abertura de situações mal resolvidas, na qual este pecado entra e levando a pessoa à devassidão, levando a pessoa a corromper os costumes, levando a pessoa a se jogar de forma demasiada, sem escrúpulos, em uma vida sem retorno. Meu irmão, minha irmã, quando eu estou dizendo que é necessário revestir-nos, é necessário estar em Jesus, porque essa é a única maneira de quebrar o vínculo desse pecado. As duas coisas não combinam. E aí, Anderson, eu preciso dar esse espaço, se eu preciso me revestir de Jesus Cristo, é tudo que eu quero. E eu começo dizendo: primeiro você precisa viver segundo o Espírito de Deus. Primeiro, segundo o Espírito de Deus. Depois você deve assumir a sua missão, que é anunciar a boa nova. E aí o mal já não terá poder, porque você está em Cristo Jesus. Esses pecados não terão poder. Os seus costumes serão diferentes. Sabe, irmão e irmã, viver segundo o Espírito de Deus é uma escolha. O pecado, a estrutura existe, mas ele pode até tentar você, mas é você que delega se ele pode ter influência na sua vida, sim ou não. Porque dentro deste contexto, nós precisamos entender uma coisa, conforme está em Romanos 8, versículo 5. O que vive segundo a carne gosta do que é carnal. O que vive segundo o Espírito aprecia as coisas que são do Espírito. Irmãos e irmãs, o homem carnal, as músicas deles, e o homem e a mulher carnal, a música que ouve é diferente. A forma de olhar as pessoas é diferente. Olha com sensualidade, com desejo. Olha com malícia, na maioria das vezes. Não estou generalizando, não venha dizer que eu estou generalizando, eu não estou. Eu estou colocando de uma forma para que você compreenda direitinho. As brincadeiras são diferentes, o diálogo diferente, a estruturação da família é diferente. O que ele pensa na vida profissional e como age também é diferente. O homem carnal é diferente do homem e da mulher que vive segundo o Espírito. Porque segundo o Espírito ele levanta pela manhã para louvar e para bendizer o Senhor. Ele jamais vai perder a comunhão eucarística. Ele jamais vai deixar de receber Jesus em seu corpo, porque sabe que é templo do Divino Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em nós, e com isso nós vivemos revestidos de Cristo, porque a glória dele está em nós. A partir daí as nossas músicas são diferentes, a nossa forma de olhar os irmãos e as irmãs é diferente. Você é servo de grupo de oração, você sabe que tem que ser diferente. O homem e a mulher de Deus, ele policia os pensamentos dele, policia o que sai da boca, como ele fala, como ele olha as pessoas, porque ele vive segundo o Espírito e não segundo a carne. Está na hora de haver um processo de mudança dentro das nossas estruturas, dentro dos nossos grupos, dentro da nossa missão. Nós precisamos pensar como homens espirituais e não como homens carnais. Está na hora de romper com as paixões. Muitas vezes a paixão deseja demais de aparecer, de sair em evidência. Paixões por elogio, paixões demasiadas por coisas humanas. E muitas vezes pessoas morrem por causa das paixões humanas, paixões carnais, e não entendem que a vida dele e a vida dela tem um princípio maior. Nunca deixa as paixões carnais, o sentimento dominar você, porque se isso acontecer, a tua vida corre um sério perigo. Muitas vezes a gente tem que compreender que o desejo existe. O desejo vai sempre existir no homem.
vive na carne e no homem também que vive segundo o Espírito. Mas o que acontece? O homem que segundo o Espírito, ele não dá vazão a isso. Ele não permite que o que é carnal te domine. Porque a graça de Deus é maior, a graça de Deus é maior que a sua carne. Mas precisa estar em Cristo. Antes, porque eu não consigo vencer? Porque eu preciso voltar para Cristo. Precisa voltar para Deus, precisa estar nele. Romanos 8, versículo 6 ao 7 diz: ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Está faltando paz, meu irmão e minha irmã? Está faltando alegria na tua vida? Observe aspirar aquilo que você deseja, aquilo que você busca. O que você tem buscado? Buscado o que é carnal? Buscado as paixões dia e noite através das músicas que ouve, através das redes sociais. Você pode até ter sido tentado nas redes sociais ao adultério, à prostituição, mas você tem a opção se você dá vazão ou se você foge daquilo, se você bloqueia aquilo e você segue sua vida. Você pode vir até no teu pensamento: você é um homem de grupo de oração, uma mulher de grupo de oração, você é um servo de Deus, você sabe das consequências de dar a brecha para os pecados capitais. Pode não ter retorno depois, pode não ter retorno. Estou falando com você, pode não ter um retorno. Entende que há necessidade de dizer. O versículo 7 diz: porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem pode, porque Deus é Espírito. Então a carne não pode se submeter, mas a grandeza de Deus está em mim, está em você. Deixa a graça de Deus fluir, deixa a graça do Espírito Santo combater os desejos carnais, porque uma se opõe à outra. Não tem como conciliar as duas coisas. Não tem como estar no grupo de oração e continuar, não tem como estar na missão, não tem como estar vindo no grupo da missão e continuar da mesma forma. Precisamos fazer um processo de mudança urgente. Essa quaresma precisa mudar a minha vida, precisa mudar a tua vida. Eu não posso continuar assim. Eu preciso de mudança. Pessoas que já estão calejadas, vivido, com experiência, mas o pecado da luxúria está entranhado na carne, no corpo, que a conversa é podre, a forma de dialogar até mesmo entre a estrutura familiar é podre, não demonstra confiança, os costumes é corrompido, não é um exemplo para os filhos, nem tampouco para os netos, nem bisnetos. E aí a situação vai se corrompendo, porque deu vazão. Aonde entra o pecado, lá está a presença do mal. Irmãos, eu quero colocar para vocês Romanos 8, versículo 8. Não pode agradar a Deus. O que vive segundo a carne não pode agradar a Deus, e não pode mesmo. Porque carne é carne. Devemos estar no Espírito, devemos deixar a graça do Espírito Santo fluir dentro de nós, deixar o Espírito Santo reacender nossa alma, estar no Senhor. Esse é o nosso retiro. O nosso canal tem poucas pessoas, é para nós mesmos. É base espiritual aqui para nós mesmos crescer espiritualmente. Abra teu olho, deseja, presta atenção no teu comportamento como filho de Deus, como homem de Deus. Ah, mas ninguém viu, mas Deus viu. Pode ter certeza que Ele viu, Ele sabe até onde você foi, sabe que foi longe demais. Está na hora de frear tudo isso, está na hora de retornar para Cristo, está na hora de fazer um processo de mudança. Romanos 13, versículo 3 diz: comportemos-nos honestamente, como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidade, nem de soluções, nada de contenda, nada de ciúmes. A palavra é clara. É necessário realinhar o nosso comportamento segundo a palavra, segundo o Espírito de Deus, porque os apetites da carne vão sempre existir. Eles vão sempre existir. É você que decide. É você que decide. Se você está em Cristo Jesus, você não vai dar vazão a Ele. Se você está segundo o Espírito de Deus, que ora em você com gemidos inefáveis, conforme também está em Romanos, Ele não vai ter poder contra você. E observe que diz: ao contrário, revestimos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais os apetites. A palavra é clara: revista de Cristo, esteja em Cristo, ore mais, jejue mais, comungue mais vezes durante a semana, lute contra aquilo que é carnal, lute contra aquilo que o mundo está oferecendo gratuitamente.
Não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil. E ninguém está imune a nenhum desses pecados. Ninguém está imune. Não estou aqui falando como se todos nós estivéssemos imunes, não. Ele entra sutil, ele entra como um ladrão pela janela, ele entra sorrateiro, ele entra pela brecha que achar, e naquela brecha ele vai tomando espaço, e quando você vê, está dominada pela situação. Então abra teu olho, está na hora da gente abrir nossa visão. Precisamos viver segundo o Espírito de Deus, porque a nossa missão é anunciar a boa nova. A nossa missão não é para este mundo, mas para a boa nova. É um bom retiro, é um retiro na presença do Senhor, com a intercessão de São Miguel Arcanjo, para a gente mudar de vida, com a intercessão do profeta Elias, para a gente restaurar a nossa vida. Sabe, porque onde Jesus chega, tudo é transformado, tudo é mudado. Lucas 4, versículo 38 e 40, quando Jesus entra na casa de Simão, na casa de Pedro, a sogra dele estava com febre. E observe o que acontece. Jesus olha, Jesus estende sobre ela e ordena, e a febre vai embora. Mas observe que não acontece só isso. Muitos enfermos e diversas moléstias foram trazidos em Jesus, e ele impôs as mãos e ficou curado. Porque quando Jesus entra em nossa vida, a lepra trazida pelos pecados carnais bate em retirada. As reações físicas por causa da nossa entrega total ao pecado batem em retirada. Só deixa Jesus entrar, é o Evangelho. Deixa ele entrar na sua vida, minha filha. Deixa ele entrar na tua história. Deixa ele fazer diferente dessa vez. Deixa ele mudar você por completo. Conheça Jesus o Nazareno, o Senhor da vida. Aquele que restaura homens e mulheres que ninguém quer colocar a mão, que ninguém quer olhar. Mas ele te olha, ele me olha. E é por isso que nós devemos compreender que quando ele entra, o mal também bate em retirada. A graça acontece. O mal tem que bater em retirada. Lucas 4, versículo 41. De muitos saíam os demônios aos gritos, dizendo: Tu és filho de Deus. Mas ele repreendia severamente, não lhe é permitido falar. Porque, e observe, que Jesus tem que bater em retirada, tudo é submisso a ele. Então, não é desculpa dizer que Deus não pode nos ajudar no momento que a gente precisa se livrar do mal, se livrar do pecado. Ele nos ajuda, Ele manda os anjos, Ele nos dá auxílio. Agora, é necessário eu dizer, eu saber, eu definir quem eu sou. Eu preciso viver segundo o Espírito, tomar minhas atitudes durante o dia, o que eu vou fazer, o que eu não faço, na palavra de Deus e não no humano. Na palavra de Deus e não no humano. Irmãos, observe que a nossa necessidade é essa, deve ser essa. Lucas 4, versículo 43 e 44. É necessário que anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é a minha missão. E andava pregando na sinagoga da Galileia. Observa que Jesus coloca a missão, e essa missão de Jesus deve ser a minha. Se eu estou revestido de Cristo, a minha função é anunciar a boa nova. A sua função é anunciar a boa nova. Mas eu preciso fechar as portas para o pecado. Eu preciso tirar da minha vida, eu preciso afastar tudo isso da minha vida. Eu não tenho como voltar, como o próprio Padre Jonas dizia: não, o barco está em alto mar, não tem como voltar, não tem como voltar agora, não tem como você regredir na sua espiritualidade. É avante, deve avançar, deve progredir espiritualmente. Que eu quero concluir dizendo para você: Jesus está sempre disposto para nos curar, para nos libertar de todo mal e todos os apetites carnais. Mas eu preciso aceitar ser revestido do Senhor Jesus Cristo, porque a escolha, a decisão é minha. Eu preciso viver segundo o Espírito de Deus, e eu preciso assumir a minha missão, que é anunciar a boa nova. Como ele mesmo diz, é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também a outros lugares, porque as pessoas se apegaram a Jesus, queriam que Jesus ficasse ali. Mas Jesus foi enviado para outro povo, para outra gente. Então é necessário, ele se colocou, foi para outra cidade naquele momento, para uma outra região. Muitas vezes a gente não compreende, a gente está com os nossos olhos vendados. E é por isso que eu quero chamar a tua atenção para compreender. As duas coisas não andam juntas. É necessário revestir de Jesus Cristo,
deixando o Espírito de Deus guiar a nossa vida. Viver segundo o Espírito e não segundo a carne, é uma decisão. Porque a nossa missão é anunciar a boa nova. E onde Jesus entra, o mal não fica. Bata em retirada. As curas, os milagres acontecem. Eu tenho visto isso, meu irmão. Posso testemunhar, eu tenho visto isso. Deus tem feito coisas extraordinárias diante dos meus olhos. E é por isso que eu estendo minhas mãos sobre a tua vida neste momento. E quero clamar sobre todos os filhos do profeta Elias, sobre todos os homens e mulheres que estão fazendo esse retiro conosco, que receba do alto do céu a força do Espírito Santo, o discernimento dos Espíritos. Derrame agora, Pai, o dom carismático do discernimento dos Espíritos, para que cada um de nós consigamos discernir todas as brechas e conseguir fechar as brechas de nossa vida, Pai, para continuar anunciando a boa nova, continuar anunciando o reino de Deus. Derrama o poder do Teu Espírito, Senhor, sobre mente, corpo e espírito. Vai rompendo com tudo aquilo que é apego, com as paixões, com tudo aquilo que é mal resolvido. Senhor Deus Todo-Poderoso, sopra o poder do Teu Espírito, vai quebrando, vai dissipando todo o mal. Em nome de Jesus eu peço essa graça sobre todos aqueles que têm feito esses retiros conosco, aqueles que têm acompanhado o nosso canal. Que a graça da Tua libertação, Pai, da cura, encontre esses corações, e que esses homens e mulheres saiam dessa escravidão em nome de Jesus. Deixe a escravidão carnal em nome de Jesus. E que Teu Espírito Santo venha sobre eles, venha sobre elas. Derrame o batismo do Espírito Santo. Libera a conversão, Senhor. Libere a unção do Teu Espírito sobre cada homem e cada mulher presente, Senhor Deus, neste retiro, que acompanha este canal, Senhor. Derrame as bênçãos do céu sobre eles, sobre cada um deles, porque Jesus é o Senhor. Jesus é Rei. Ele é o Senhor de tua vida. Ele é o Senhor de tua alma. Receba a unção do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. O Cristo reina, Ele é Rei, Ele é Senhor. Ele entra na tua vida. Toda a enfermidade causada pela luxúria, pelas traições, pelo adultério, prostituição e tantas outras paixões, bata em retirada em nome de Jesus. Jesus, o Senhor, te deixa livre pelo poder do nome dEle, pelo sangue do Cordeiro imolado. Você está livre em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, seguimos o nosso retiro nessa certeza. Estamos dando passos para a nossa libertação. Mas revista da glória de Deus. Viva segundo o Espírito de Deus.